Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do dia 24 de fevereiro de 2023 do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia novamente a todos os juízes, juízas, representante fiscal, patronos. Todos confirmaram presença. Assim, podemos dar início à sessão no EPAT. Seguindo a ordem da pauta, nós temos o processo, é um recurso misto, relativo ao AIN 4076756, cujo autuado é Ambev S.A. E o senhor Oswaldo informou que temos a presença de um patrono. Eu não tenho o nome no relatório do patrono. É o Dr. Luiz Carlos, perfeito? Isso. O senhor vai fazer sustentação oral, doutor Luiz? Sim, sim. Perfeito. Eu vou disponibilizar o voto, o processo é de minha relatoria. Eu faço a leitura das acusações, e na sequência o senhor pode iniciar a sustentação oral. A acusação originária são diversos itens, sendo que restam ao debate apenas os itens 2 e 6, cujas acusações versam sobre creditamento indevido de ICMS, sob a alegação de que se trata de mercadorias destinadas a uso e consumo e sob o argumento de que o ICMS lançado nas notas fiscais emitidas para cobertar o creditamento do imposto decorrente dos bens do ativo é superior ao ICMS escriturado no SIAP. Então, o item 2 é de crédito indevido relativo a bens destinados a uso e consumo, e o item 6 é de crédito indevido decorrente do fato de que a fiscalização constatou que o valor lançado nas notas fiscais que originaram esse creditamento era superior ao valor lançado, escriturado no SIAP. Então, doutor Luiz Carlos, com a palavra, por favor. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos demais juízes, a todos que acompanham a sessão, os cumprimentos à Câmara. Eu pedi a sustentação oral, esse caso já teve diversas diligências, né? Realmente é um tema que tem bastante discussão sobre prova, enfim, vários detalhes nesse auto de infração, algumas partes dele já foram canceladas em decisão singular. E eu gostaria de abordar especificamente alguns pontos aqui que, inclusive, foram frisados nos memoriais que foram encaminhados ainda quando da etapa anterior do julgamento. Gostaria de centrar a minha fala fundamentalmente nesses pontos que eu vou endereçar logo adiante. Mas antes disso, só pontuar realmente a discussão do item 2, né, versa sobre creditamento de alguns itens, e como é uma matéria realmente de bastante controvérsia no âmbito do TIT, um tema que diz respeito à interpretação de direito, né? Nós entendemos que são fundamentalmente materiais de uso e consumo e que dão direito ao crédito, mas eu prefiro ocupar a minha fala nesse momento aqui em relação fundamentalmente ao item 6, que é o item em que o eminente relator acaba de referir, que trata de uma autuação por suposta divergência entre os valores indicados nas notas fiscais que deram origem ao crédito e o valor indicado no SIAP. E esse ponto, já entrando efetivamente no cerne da minha fala aqui, é fundamental que fique muito claro sobre qual foi o fundamento do auto de infração. Por que eu digo isso? Porque à medida em que o processo começou a avançar, novas questões passaram a ser trazidas sobre esse ponto que não compuseram o fundamento original desse auto de infração. Então, eu peço venha aqui para repetir o fundamento do auto de infração e vou ler aqui brevemente qual foi a fundamentação empregada para a glosa do crédito nesse item. Leio. Creditou-se indevidamente de ICMS no montante de 13 milhões e 39 mil, no período indicado no demonstrativo de 5, decorrente da escrituração das notas fiscais eletrônicas, modelo 55, destinadas ao registro da apropriação do crédito de bens do ativo mobilizado em valores superiores aos lançados no registros fiscais de controle de crédito de ICMS do ativo permanente, SIAP. Esse foi o fundamento do auto, muito claramente colocado. Ainda no início do processo administrativo, né,
nós impugnamos apontando, olha, inexiste essa diferença. As notas fiscais que embasaram o crédito, todas elas, e os prints inclusive estão na defesa, indicam que foram mercadorias, foram bens adquiridos de empresas dentro do Estado de São Paulo e que tiveram o crédito apropriado em uma única parcela na forma do artigo 29 do DDTT. Então, esse foi o fundamento e tá explicado que inexiste diferença, e, portanto, sequer estaria a contribuinte submetida às obrigações do SIAP, conforme, enfim, foi apontado no recurso, inclusive a entendimento pacífico a respeito disso. Logo, o fundamento do auto de infração não subsistiria. O que aconteceu a partir daí? E eu até fiz um breve resumo aqui para realmente ficar muito claro como o fundamento do auto nesse ponto ele veio se modificando conforme o avançar do processo administrativo e sempre com elementos novos para tentar manter a glosa de alguma forma, né? Então, após a impugnação, o agente autuante se manifestou numa diligência dizendo, olha, realmente houve apropriação com base no artigo 29, mas o requisito para apropriação na forma do artigo 29 não estaria preenchido porque, enfim, existia um auto de infração sobre guerra fiscal não garantido. Aí foi aberto vista para o contribuinte. Nós temos, olha, o fundamento do auto não era esse, mas mesmo assim, esse fundamento novo não se sustenta, enfim, porque o auto de infração em questão está devidamente garantido, etc. Aí foi aberta uma nova manifestação. E aí, posteriormente, veio uma nova manifestação do AFR, colocando, mas há também essas CDAs aqui, uma empresa, salvo engano, incorporada. Então, e aí, mais uma vez, voltou, foi julgado o processo administrativo, nós peticionamos antes disso, dizendo que aquelas CDAs são de débitos que estavam devidamente garantidos, portanto, situação de regularidade fiscal, e tudo isso em face de novos fundamentos. E aí veio uma decisão dizendo que, realmente, alguns fundamentos que foram trazidos pelo agente autuante não se sustentam, mas ainda haveriam, e aí o próprio julgador singular foi atrás para colocar que haveria outras CDAs e outros autos de infração. Então, vejam como foi se modificando o fundamento do auto para manter a glosa, e hoje a decisão singular ela acabou versando sobre questões que nem de perto estavam tratadas no auto de infração. Então, realmente, houve uma mudança do critério jurídico aqui, e se fosse o caso, então, cancele-se o auto de lançamento e se a Fazenda entender que lave uma auto de infração pelo fundamento que entende adequado. Olha, então não respeitou o artigo 29 pelos motivos X, Y, Z. Bom, nós teremos um novo auto de infração e discutiremos essa questão. Agora, neste processo administrativo, me parece que esse tema não poderia estar sendo discutido sequer. E mesmo que estivesse sendo discutido, e aí aqui, só pelo amor ao debate, como foi apontado realmente em todas as nossas manifestações, sempre diante de novos fundamentos, esses fundamentos também não se sustentariam, porque os requisitos de fato estavam preenchidos. E, por fim, eu apenas coloco a Vossas Excelências uma questão assim que, se nós fôssemos considerar o aproveitamento do crédito em 48 parcelas, quando da lavratura do auto já teria se apropriado praticamente as 48, porque nós estamos falando de um crédito que é de 2014, um ano de 2014, e que o auto foi lavrado só no ano de 17. Vejam, nós estamos já em 2023. Então, assim, realmente, tanto sob a perspectiva jurídica, né, o fundamento do auto não era esse, ainda que fosse, não sustentaria, e sob a perspectiva prática, o crédito já teria sido apropriado nesse momento, não há nenhuma dúvida em relação a isso, se fosse apropriado em 48 parcelas. Então, assim, sob qualquer perspectiva que nós formos examinar este ponto do auto de infração, me parece que esses três valores aqui, que estão dentro desses 13 milhões, que são os valores de 5 milhões e 500, 5 e 700 e 829 mil, essas três parcelas que acabaram entrando nessa discussão do artigo 29 do DDTT, elas são indubitavelmente devidas ao contribuinte, o crédito foi devidamente apropriado. Por fim, um outro ponto que eu gostaria de trazer também é a questão dos juros de mora. Apenas para pontuar o seguinte, é um auto de 2014 que, portanto, esteve submetido a um período de juros superior à taxa Selic. Essa matéria foi trazida em sede de impugnação e acabou não sendo trazida em sede de recurso em razão de que, à época em que o recurso foi interposto, havia a súmula 10 ainda vigente na sua redação, que reconhecia a constitucionalidade desses juros, mas como se trata de uma matéria de ordem pública e que, sem dúvida alguma,
caso mantido esses juros, será levado ao judiciário. Eu peço aqui para que seja de ofício reconhecido a inconstitucionalidade e serem devidos os juros superiores à taxa Selic, em face da atual jurisprudência deste tribunal, que é muito pacífica no sentido de reconhecer que realmente não é possível essa cobrança com base no índice anterior superior à Selic. Então, tecidas essas considerações, espero não ter me alongado demasiadamente, mas realmente gostaria de enfatizar bastante esse ponto da alteração do critério jurídico no item 6. Eu peço aqui o provimento do recurso nos termos das razões que foram apresentadas e devolvo a palavra ao senhor presidente, já agradecendo desde logo pela atenção. Obrigado, doutor Luiz Carlos. Parabenizo pela sustentação oral, objetiva e foi direto ao ponto. Alguém tem algum esclarecimento, algum pedido de explicação, alguma dúvida? Posso ir para o voto? Então, seguindo a minha fala, justamente eu estou acatando esse ponto que foi trazido pelo doutor Luiz Carlos, mas não para cancelar o AIM, mas sim para anular a decisão de primeira instância, porque nitidamente há essa alteração de critério jurídico, que num dado momento há esse argumento do artigo 29 das disposições transitórias trazido, mas é trazido pelo contribuinte para justificar o creditamento que foi feito em parcela única, de forma extemporânea, mas foi em parcela única. E em diligência, manifestação fiscal, o FR autuante ele começa a se manifestar sobre o artigo 29 e direciona a fundamentação da glosa imposta pelo item 6 do AIM para essa questão de que não teriam sido observados os requisitos previstos no artigo 29 das disposições transitórias. E a decisão de primeira instância, ela simplesmente, em relação ao item 6, ela limita-se a enfrentar esses argumentos do artigo 29 das disposições transitórias e não fala nada sobre a divergência encontrada nas notas fiscais e no CIAP. E fundamenta a procedência do AIM neste item somente com base na questão da inobservância dos requisitos do artigo 29 das disposições transitórias. Então, da leitura da decisão de primeira instância, é nítido que esse ponto ela inovou e constitui um vício, né? E, portanto, em meu entendimento, deve ser anulada, especificamente porque viola a regra do 146 do CTN e do artigo 12 do Código de Defesa do Contribuinte. Então, a meu ver, é flagrante, pois o vício presente na referida decisão. Tem um ponto também que eu gostaria de destacar, e como eu já expliquei meu voto, acho que não faz sentido fazer a leitura da íntegra desse meu voto. Que eu acho que é importante também a gente destacar é que esse processo ele vem de várias diligências, né? E, inclusive, tem uma petição às folhas 191.324 a 191.326, apresentada pela própria autuada, reforçando a necessidade, ela explica essa questão de que houve toda uma mudança do direcionamento da fundamentação do item 6, e dada a última diligência, se mantida, né, se entender necessária essa diligência, que o processo deveria ser remetido ao FR autuante para que ele analisasse os documentos que foram apresentados pela própria autuada para fundamentar o aproveitamento do crédito em parcela única. E que teria sido remetido ao FR autuante, mas ele não teria examinado esses documentos e ficou defendendo a inobservância dos requisitos. Então, eu faço um destaque aqui, que eu entendo que essa diligência ela é desnecessária, com todo respeito, claro, mas entendo que ela é desnecessária e aplicável para o deslinde do feito, justamente porque a gente comprova, né, a gente chega a essa conclusão de que, olha, todos esses documentos que foram solicitados para fins de verificação da observância do atendimento do artigo 29 das disposições transitórias, não faz sentido, porque a acusação não está fundamentada na questão do artigo 29. A acusação do item 6 é de crédito indevido, porque o fiscal detectou divergências de valores nas notas fiscais emitidas para cobertar o aproveitamento de crédito do ativo permanente com os valores lançados no CIAP. E essa questão do artigo 29 veio depois. Então, todas as diligências que foram feitas com esse fim, para que seja verificada a observância ou não dos requisitos do artigo 29, para mim não tem aplicação nenhuma, não tem efeito nenhum. Porque
porque a fundamentação da acusação do item 6 não é com base no artigo 29. Então, assim, lendo a descrição do auto, relatório circunstanciado, não tem uma linha sequer de inobservância dos requisitos do artigo 29. Então, portanto, eu entendo que a decisão deve ser anulada para que outra seja proferida em seu lugar, limitando-se aqui as questões de fato e de direito que fundamentam o item 6. Quanto ao item 2, embora o julgamento não contenha qualquer vício, uma vez que a decisão levou em conta a motivação e o fundamento adotados na formulação da infração, eu entendo que a nulidade atinge integralmente o julgamento à qual, motivo pelo qual a aludida infração também deve ser objeto de nova decisão. E foi bem lembrado também pelo patrono que esses itens, os 2 e 6 remanescentes, eles também foram objeto de redução. Tiveram notas fiscais excluídas, a glosa foi excluída em relação a determinados valores, mas naquilo que foi mantido, eu entendo que a decisão deve ser anulada nos termos do meu voto. Então, conheço do recurso ordinário e dou-lhe provimento para o fim de anular a decisão de primeira instância, estando prejudicado o recurso de ofício. É como voto. Presidente, posso me manifestar? Claro. Então, nós da representação fiscal, nós temos uma visão divergente de Vossa Senhoria. Particularmente, eu entendo que esse caso, a inserção do artigo 29 das disposições transitórias no debate, ela é fruto do desenrolar do contraditório e da ampla defesa. Simplesmente isso, né? Então, eu explico. O auto foi lavrado por causa dos créditos do ativo imobilizado, que foram tomados de uma só vez, o que não respeitando o limite de 1,48. A autuada alegou na defesa que fez isso por causa do artigo 29 das disposições transitórias. Então, a partir daí, a partir dessa alegação, o fisco tem que verificar. Primeiro, ele não pode deixar de apreciar essa alegação, senão seria um cerceamento de defesa. Segundo, ele tem que, então, verificar se o artigo 29 foi cumprido, porque se ele não foi cumprido, remanesce a acusação inicial de se creditar do valor total, quando deveria ter se creditado apenas de 1,48, né? Então, por isso que nós entendemos que isso é apenas uma aferição e decorrente do contraditório e da ampla defesa, né? Decorrente do processo. Nós estamos aqui no processo justamente para analisar essas alegações, para ver a procedência e das alegações, né? E veja que o artigo 29, ele traz uma série de requisitos, né, que precisam ser vistos. Se tinha de guerra fiscal à época, se tinha CDA, inscrição na dívida. Então, essas diligências, elas se mostram necessárias nesse contexto, né, de ver se a autuada tem razão ou não. E se ela não tem, se ela tem razão, cancele-se o auto. Se ela não tem razão, mantenha-se o auto. Então, esse é nosso entendimento. Não tem aí uma mudança de critério jurídico. O critério jurídico da autuação é o mesmo. É crédito tomado de uma só vez, do ativo imobilizado, quando deveria ter sido respeitado 1,48. A autuada se defendeu e a gente está vendo se o que ela disse tem razão ou não. Então, por isso que eu discordo particularmente da anulação e vejo como prudente aproveitar essas diligências que foram realizadas, porque já tá tudo esclarecido. Tá? Então, essa é a nossa opinião, presidente. Muito obrigado pela palavra. Obrigado, doutor Tiago. Doutora Daniela levantou a mão. Pode falar, por favor. Então, eu pedi a palavra, senhor presidente, justamente para pedir que, se o senhor me permitir, para levar o processo em vista, para analisar com mais detalhe essa questão dessa eventual mudança de critério jurídico. Porque entendo que faz sentido a alegação da douta representação fiscal de que não se trata efetivamente de uma mudança de critério jurídico, mas sim de uma análise da argumentação apresentada pelo recorrente. No sentido de que, se ele, como o doutor Tiago falou, se ele alega que o crédito
foi feito desta forma por conta do artigo 29, veja, descumprimento do artigo 29 não é uma infração de acordo com o regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. A infração, ainda que ele deixe de cumprir os requisitos do artigo 29, a infração continua sendo o crédito indevido. Portanto, nesse sentido, não haveria realmente mudança de critério jurídico, o que haveria seria a análise da justificativa apresentada pelo recorrente. E aí faz sentido o raciocínio desenvolvido pela doutora representação fiscal, e eu vou levar em vista para analisar. Eu vejo que o doutor Samuel faz uma proposta de anulação da decisão recorrida, porque então precisamos ver se a decisão recorrida está clara no sentido de que analisa a argumentação do contribuinte e, uma vez que ele entende que aquela argumentação não atende, né, que ele não cumpriu os requisitos, mantém a acusação, porque a acusação seria aquela, crédito indevido. No entanto, então faz sentido realmente voltar e analisar com calma a decisão recorrida, que eu li realmente a peça do contribuinte e o apelo e as contrarrazões da representação fiscal, não voltei nesse detalhe, tampouco dá tempo aqui no curso da sessão da gente analisar isso com detido dessa forma, então eu pediria a vista, se o doutor Samuel me permitir. Parabenizo pelo voto, pela realização da sustentação oral, muito bem realizados. Perfeito. O doutor Ramon também solicitou aqui, levantou a mão, e o doutor Luiz Carlos, antes, acho que só para a gente não se alongar, só para a gente voltar aqui a alguns esclarecimentos, queria aproveitar o momento, doutor Ramon, se me permite, só um esclarecimento. A minha proposta, eu entendi que vocês mencionaram, mas a minha proposta é de anulação da decisão de primeira instância e não do auto, perfeito? O ponto que eu acho que concordo com o doutor Tiago, que se faz necessário a análise desses documentos, já que foi a linha de defesa sustentada pelo contribuinte. Então, poderia excluir aqui a parte do meu voto quanto à questão de que as diligências foram desnecessárias. Então, não vejo problema de alterar esse ponto, mas entendo que, ainda assim, a gente não conseguiria convalidar se mantida essa discussão relativa ao artigo 29, de forma que ela está centrada tão somente. A discussão do item 6, ela se limitou à questão da inobservância do artigo 29. Não fala em nenhum momento dos valores que foram divergentes e a explicação trazida pelo contribuinte para demonstrar a composição desses valores. Não há nenhuma discussão nesse sentido. A discussão ficou na inobservância do artigo 29. Por isso que eu entendo que, neste caso, dado que não houve nenhum enfrentamento na decisão de primeira instância sobre a questão dos valores, que é a única fundamentação para a formulação da acusação do item 6, por isso que eu entendo que é necessária uma nova decisão, já que ela não enfrentou esses pontos. E tem um outro ponto que eu acho importante, é que essas alegações do contribuinte quanto ao artigo 29, pela minha análise, ela toca diretamente a questão dos valores, porque ele fala, olha, eu fiz um creditamento extemporâneo, e esse creditamento extemporâneo é porque eu percebi, num dado momento, que eu tinha direito a fazer lançamentos em parcela integral desse imposto relativo a esses bens, não fiz, e agora que eu percebi que eu posso fazer, então assim eu farei. Então, a questão do artigo 29, ela é importante sim, mas para fundamentar as divergências de valores que foram apontadas pela fiscalização, e não para fundamentar o direito ao crédito. Aqui a gente está falando de que a infração ela foi formulada com base nas divergências, não na inobservância. Então, por isso que eu acho todas essas informações importantes para a gente levar em consideração, porque, a meu ver, continuo entendendo que houve mudança de critério jurídico na medida em que o julgador de primeira instância ele não faz um único enfrentamento quanto aos valores. E, em relação ao item 6, ele fundamenta a decisão na procedência do AIM, tão somente na questão da inobservância dos AIM. Então, são essas as minhas ponderações. E aí vamos ouvir o doutor Ramon, por favor, e na sequência o doutor Luiz Carlos. Obrigado, presidente. Vocês me ouvem? Eu estou com uma dificuldade aqui de
De câmbio, beleza. Perfeito. No mesmo sentido do Dr. Tiago, doutora Daniela, e eu estou analisando a decisão de primeira instância e aparentemente ela aborda assim, os valores, mas eu não consigo afirmar com segurança e também não trouxe um voto de preferência. Então eu vou pedir visto também, presidente, para analisar melhor essa questão. Entendo perfeitamente seu posicionamento, mas eu tendo a divergir nesse momento. Vou analisar com mais cuidado. Perfeito. Obrigado. Gostaria apenas de esclarecer, doutor Ramalá, faz a abordagem dos valores relatando a defesa do contribuinte. Então, ela vem nos argumentos e traz exatamente na ordem que o contribuinte traz, mas ela não enfrenta. Quando ela começa a falar sobre os 5 milhões e pouco, que é o referente ao item 6, aí ela fala e enfrenta detalhadamente a questão dos requisitos do artigo 29, mas não fala uma linha sequer expondo o seu entendimento de que, examinei, o valor não bate de acordo com a manifestação fiscal, e ela fica tão somente na questão do artigo 29. Mas tudo bem, vamos ouvir o doutor Luiz Carlos. Eu só gostaria de fazer um pequeno apontamento fático aqui, que é a circunstância de que as notas que embasaram o crédito em parcela única, todas elas indicam nas suas informações complementares a circunstância de ter sido apropriado com base no artigo 29. Portanto, essa informação, se fosse para autuar pelo artigo 29, poderia ter sido aferido desde o início e o fundamento poderia ter sido esse do auto, se o fiscal tivesse visto as notas que embasaram o crédito. Isso consta e está, inclusive, printado as informações complementares nas razões do recurso, no recurso apresentado por nós. Entendido, doutor Luiz Carlos. E também, eu acho que aqui, eu não estou aqui querendo examinar o auto, né? Eu me ative à questão da decisão de primeira instância e que chama atenção, e acho que acabou levando para toda essa discussão, é o fato de que a técnica utilizada na lavratura do AIM não foi, entendo, a melhor técnica. E por quê? Porque a própria autuada, ela destaca essa questão dizendo, olha, se o fiscal tivesse, antes de ter lavrado essa acusação, pedido esclarecimento, talvez essa discussão ela teria sido já satisfeita, porque ele solicita a documentação, constatou a divergência, não pede o esclarecimento e, pela constatação dessas diferenças de valores, já lavrou o auto de infração. Então, por isso que eu acho que essa técnica de já sair pela lavratura do auto de infração, talvez, neste caso, não tenha sido a melhor técnica, porque a gente está aqui agora numa discussão que poderia ter sido já enfrentada lá, quando da lavratura, e a gente ter uma acusação melhor formulada. O doutor Faisal solicitou a palavra. Correto, doutor Samuel. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao doutor Luiz pela sustentação oral, doutor Samuel pelo voto. Eu, desde o início, também pensei em pedir vista, mas todo mundo já pediu vista, então não sei se é necessário, porque eu estava lendo a decisão e estava tentando recuperar aqui a decisão da primeira instância e também ainda não formei um convencimento, né? Até pelos argumentos que o doutor Tiago trouxe, eu também pensei em pedir vista, mas o doutor Ramon e a doutora Daniela já pediram, não sei se tem necessidade, eventualmente eu posso trazer uma preferência, ou acompanho, eventualmente, de acordo com o que eu analisar do caso, então, já que tem tempo para isso. Perfeito. Acha necessário pedir vista também, doutor Samuel? Não precisa. Não, fica à vontade, doutor Faisal. Acho que não, já teremos 2 vistas, né? Quando for pautado, eu me comprometo a retomar a análise da decisão em primeira instância e aí trago minha posição. Eu tenho também, assim, o caso, porque o processo é muito grande, acho que são 32 volumes, são quase 200 mil páginas. Eu baixei as principais, então também se assim que o processo sair em vista, o senhor também quiser dar uma olhada nos arquivos, eu posso disponibilizar, porque eu baixei. E a se for necessário, eu trago uma preferência, então. Perfeito. Sessão. Tá bom, obrigado. E a doutora Daniela pediu a palavra novamente, né? Não? Está constando, então? Não havia pedido, desculpa, que eu acho que aquela hora eu não abaixei. Sem problema. Então, eu vou registrar o voto e aí, doutora Daniela e o doutor Ramon
solicitam vistas e aí a vista será concedida. Só um minutinho. E eu acho aqui, realmente, o recurso de ofício fica prejudicado, né? Eu fui pelo recurso ordinário. Mas é interessante que eu tenho que conhecer do recurso de ofício. Perfeito, registrei meu voto, então, pela anulação da decisão de primeira instância. A doutora Daniela solicitou vista concedida. E o doutor Ramon também, vista concedida. Então, doutor Luiz Carlos, o processo sai em vista para a doutora Daniela e doutor Ramon e volta para uma próxima sessão. Tudo bem? Perfeito, vai ser disponibilizado novamente, né? Perfeito, exato. Obrigado, bom dia de trabalho a todos. Obrigado, bom dia. Então, encerrando o julgamento do AIM 4076756, cujo autor é Ambev S.A. Processo sai em vista. Na sequência, nós temos Cervejaria Kaiser Brasil S.A., é um pedido de retificação de julgado, cuja relatoria é do Dr. Ramon e é relativo ao AIM 4030279. Temos a presença da doutora Renata Barros. A doutora Renata vai fazer sustentação oral, doutora? Bom dia, vou sim. Bom dia. Só um minutinho, por favor. Doutor Ramon, então, é um pedido de retificação de julgado de sua relatoria. Pode fazer a leitura do ponto exatamente que sustenta o pedido de retificação de julgado e aí, na sequência, a gente tem a sustentação da doutora Renata. Obrigado, presidente. Bom dia, doutora Renata. Presidente, basicamente a questão é referente a um julgamento da 12ª Câmara, que deu parcial provimento ao recurso ordinário, reconhecendo que não haveria sido aplicado a taxa de juros pela Selic em autoinfração cujos fatos geradores ocorreram após a edição da lei que alterou a taxa de juros básicas do Estado de São Paulo para a Selic. A controvérsia estabelecida pelo PRJ da representação fiscal se resume exclusivamente a isso. Essa questão também está sendo levantada num recurso especial que foi admitido pela Câmara Superior. Então, basicamente é isso, presidente. Obrigado, doutor Ramon. Então, com a palavra a doutora Renata. Bom dia a todos novamente, agradeço a atenção e a oportunidade. Eu vou buscar ser muito breve, a matéria é bastante simples, é de conhecimento já da Câmara. Então, mas só para contextualizar, né, esse auto de infração ele foi lavrado para cobrança de ICMS da empresa em razão de furto de mercadoria, né, no momento do transporte. A fiscalização entendeu que haveria incidência do imposto, a empresa entendeu que nessa situação não teria se concretizado o fato gerador de ICMS, e por conta dessa divergência, então, foi lavrado o auto de infração, como bem colocado já posteriormente à alteração legislativa de 2017, a respeito da taxa Selic, e os fatos geradores também são posteriores a 2017. Em primeira e segunda instância, a autuação foi mantida no mérito. No entanto, ao apreciar o nosso recurso ordinário, a 12ª Câmara decidiu, então, dar parcial provimento ao nosso recurso para aplicar a taxa Selic, porque entendeu-se, então, que a taxa aplicada no momento da lavratura do auto de infração foi superior à Selic. Face dessa decisão, então, foi interposto o recurso especial, pedido de retificação de julgado pela Fazenda, pontuando que nós não teríamos demonstrado essa divergência nos critérios de atualização e também reiterando que o auto de infração teria sido calculado corretamente. Então, os nossos pontos, eles são muito breves, né? A gente só gostaria de pontuar que nós demonstramos essa divergência, nós identificamos que, pegando ali a Selic do período, acrescendo 1% no período, né, no mês, na metade do mês ali, acrescendo esse 1%, a gente não chegaria ao percentual que foi aplicado no auto de infração,
Então, por conta disso, a gente entende que tem que ser aplicada a legislação que já estava vigente no momento da lavratura do auto de infração, inclusive no momento dos fatos geradores, que são posteriores a 2017. E um outro ponto que a gente gostaria de destacar é que, além da aplicação, né, da lei, o TIT reformulou, então, a súmula 10, reforçando, então, a necessidade de observância da taxa Selic. Então, por conta disso, a gente pede que seja negado o provimento ao pedido de retificação de julgado da Fazenda e mantida, então, a observância à taxa Selic para a lavratura do auto e também posteriormente, né, para fins de atualização do crédito tributário. Essas são as nossas considerações e eu agradeço a atenção, fico à disposição. Obrigado, doutora Renata. Então, com a palavra, o doutor Ramon. Presidente, obrigado. Eu vou só registrar o voto para que todos tenham acesso. Um minuto, por gentileza. Está disponível para todos já? Vocês me ouvem? Sim, doutor Ramon. Tá, obrigado. Obrigado, presidente. Pois bem, como bem relatado pela doutora Renata, como bem apontado, a questão do PRJ se limita aos juros em operações posteriores a 2017. A questão do furto das mercadorias, embora seja objeto do auto de infração, não compôs o PRJ. Vou fazer a leitura, então, do voto. A partir do item... vou passar da análise do PRJ, eu estou conhecendo ele, entendo que é cabível, então vou passar para o item 10 da decisão. Passa-se a análise dos argumentos do interessado. A doutora representação entende que, no presente caso, a nova redação do artigo 96 da Lei 6.374 já for aplicado quando a lavratura, fundamentando seu entendimento no DF de folhas 4 e 5, no qual consta a taxa de juros 5,4%. Por sua vez, o autuado sustenta que a taxa de juros da Selic no período apurado seria de 4,4%, com fundamento em cálculo realizado pelo sistema SICALC da Receita Federal e que, portanto, a decisão retificanda não merecia reparos. Após detida a análise da decisão retificando da legislação de regência para a aplicação da taxa de juros vigente à época das infrações, bem como no DDF de folhas 4 e 5, entendo que assiste razão ao requerente, conforme explico. A infração cometida pelo autuado enquadrou-se no artigo 85.1, inciso L, da Lei 6.374, conforme relato da infração. A previsão do artigo 96.1a da mesma lei estabelece que a data da fluência dos juros em imposto cobrado por meio de AIM, nas hipóteses do inciso 1, a linha aérea do artigo 85, é a partir do dia seguinte ao vencimento. Aí trago aqui a redação do artigo 96.1a. Pois bem, o artigo 2º do anexo 4 do RICMES dispõe que o prazo para recolhimento dos contribuintes em regime de RPA será de acordo com o CPR, Código de Prazo de Recolhimento, nos termos do artigo 2º. O contribuinte autuado possui CPR 1.200, o qual tem prazo fixado no 20º dia do mês subsequente. Aí trago aqui o artigo 1º e 2º do anexo 4 do RICMES, que trata da data do pagamento. O dia 20 de abril de 2019, mês posterior ao incorreto lançamento, conforme registros fiscais da apuração do ICMS, foi um sábado e que prorrogou o prazo de pagamento para segunda-feira, dia 22 de abril de 2019. Conforme o DDF de folhas 4, o termo inicial dos juros de mora é 23/4 de 2019, nos exatos termos do artigo 96.1a da Lei número 6.374. Estabelecida a correção do termo inicial, resta delimitar a correta taxa de juros acumulada no período. Para tanto, cumpre declinar a legislação de regência e vigência à época da infração, já citada na decisão retificanda, que é o artigo 96, parágrafo 1º, itens 1 e 2 da Lei 6.784. O sistema utilizado pelo contribuinte para apresentar o cálculo de 4%, na verdade é 4,4%, que constou um erro de digitação, conforme extraído da petição de folhas 452 e 460, é o SICALC, Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais à Receita Federal,
disponível e aqui trago o site da internet onde é feito esse cálculo. Ocorre que o SICALC toma por base a legislação federal sobre o início do prazo para incidência dos juros, o qual, nos termos do artigo 84, parágrafo 1º da Lei 8981 de 95, é o primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento. Aí trago aqui o artigo 84, parágrafo 1º. A redação atualmente vigente do artigo 96, parágrafo 1º, item 1, não sofreu alterações nas mesmas oportunidades em que a taxa de juros previstas no Estado de São Paulo foi alterada, tendo mantido a mesma previsão de 1% ao mês para frações de meses, conforme se observa. Aí trago aqui todo o histórico da legislação que alterou a taxa de juros aqui em São Paulo. Por conseguinte, fica evidente que a diferença apontada pelo recorrido decorre da aplicação do artigo 96, parágrafo 1º, item 2, combinado com o artigo 96, 1A, que determina a aplicação da taxa de juros de 1% em frações de meses, exatamente o percentual debatido. Para fins de conferência, o Estado de São Paulo disponibiliza acesso à calculadora de débitos, que utiliza como parâmetro a legislação estadual. E trago aqui o site e um cálculo que eu mesmo efetuei com relação à taxa de juros aplicada no período debatido. A Secretaria da Fazenda divulga mensalmente os índices de juros aplicáveis e, quanto ao período fiscalizado, o fez pelo comunicado de CAR 80 de 2019, o qual colaciono para fim de conferência. Também aqui trouxe o site disponível, onde está a legislação aqui mencionada. Pelo exposto, considerando que a decisão retificanda admitiu equivocadamente que o AIN não obedeceu à legislação sobre a aplicação da taxa de juros com base na Selic, quando, na verdade, o AIN seguiu a redação do artigo 96, dada ao artigo pela Lei 16.497 de 2017, bem como pelo fato de que essa interpretação alterou a decisão final com a interferência direta em eventuais recursos cabíveis, anula a decisão retificanda por erro de fato, para que outra seja proferida em seu lugar. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço a retificação de julgado e dou-lhe o provimento, anulando a decisão proferida das folhas 284 e 288, para que outra seja proferida em seu lugar no AIN 430.279.5, de 4/12/2019, como eu julgo, presidente, nobres colegas. Então, basicamente, aqui explicando, essa divergência ela aparece normalmente quando o cálculo é feito com base nesse sistema da Receita Federal. Ocorre que a Receita Federal tem um prazo de início de contagem de juros diferente da legislação estadual. A legislação estadual conta 1% para frações de meses. Então, no caso aqui, exatamente 1% de divergência que a doutora Renata apontou com relação aos juros, decorre dessa fração de meses na medida em que o início do prazo para a vigência dos juros aqui em São Paulo, nesse caso específico, foi 23 de abril. Então, há essa divergência e foi aplicada, sim, a taxa Selic nesse auto de infração desde a sua lavratura. Portanto, na medida em que houve uma divergência e houve uma incorreta interpretação por parte da Câmara de origem com relação a essa aplicação, eu entendo que cabe anulação na medida em que eventuais novos recursos podem ser apresentados, inclusive eventual recurso ordinário por parte do recorrente com essa argumentação. Esse é meu voto, presidente, que eu submeto aos seus colegas. Peço para editar o voto, que houve algumas correções aqui, presidente. Obrigado. Perfeito, doutor Ramon. Só um minutinho. Habilitar a edição do voto do relator. Veja se já está disponível. Está disponível, obrigado. Perfeito. Só um minutinho, por favor. Doutor Ramon, é o PRJ da Fazenda, né? Da Fazenda, exato. Eu tenho dúvida só com relação à conclusão do seu voto, especificamente quanto à questão da anulação da decisão. Se não seria para retificar a decisão, entendeu? Presidente, eu entendo que deve ser anulado na medida em que partiu de uma premissa equivocada. Então, um vício de premissa equivocada interfere na razão de decidir. Então, eu entendo que, por ser um vício material bastante relevante, eu entendi pela nulidade. Entendi. Porque justamente a fundamentação do PRJ é não pela... O efeito dele é não anulação da decisão, mas sim retificação, né? Evidenciado algum erro ou alguma premissa equivocada, o resultado dele é a retificação da decisão e não a anulação.
Senão perderia até sentido o recurso especial que já foi impetrado também, né? E a gente até avançaria naquelas questões, né? Que a gente não poderia anular a decisão de uma Câmara Julgadora, né? Eu estava aqui com eu tenho dúvida de que temos competência para proceder a essa anulação. Acho que tem que... Talvez seja o caso de eu pedir vista para analisar com mais calma, mas estava tentando olhar aqui. Qual que é a proposta, presidente? É fazer julgar pela retificação e não anulação, é isso? Exato. Isso, retificar a decisão recorrida, corrigir se for um erro de passível de correção. Agora, se não for um erro de passível de correção, entendo que não temos competência para anular. E aí teria que esperar... Parece contraproducente no sentido de economia processual, né? Mas entendo que não temos competência para anular a decisão de GRO. Porque se anula a decisão da GRO, tem que voltar para novo julgamento, né? Inclusive no sistema, quando vai lançar o voto do TRJ, tem opção, né? Exatamente. Então, mas aparece que foi até interessante que quando eu julguei pela anulação, ele pergunta a fase que volta, e volta para a defesa. Eu acho que tem condição. Eu achei estranho. Acho que já fizemos isso lá na outra Câmara, doutora Daniela. Mas a gente acabou até fazendo um novo julgamento. O correto seria até talvez voltar, não sei, mas possível acho que é. O sistema, inclusive, aceita. Isso foi possível fazer. Mas eu não vejo problemas em julgar pela retificação do julgado também, na medida em que a porque dependendo do erro, dá para você corrigir. Dependendo do erro, você tem que voltar para julgar o mérito de novo. Exatamente. Eu acho que eu não posso julgar o mérito aqui, ou posso? Não, tem que voltar para julgar de novo. Inclusive... A retificação, doutor Ramon, ela tem que ficar adstrita à questão do erro de fato. Então, assim, exato. Você nem alterar o resultado, né? Exato. Acontece que se nós julgarmos aqui por correta a retificação, vai permanecer a decisão parcialmente procedente e os recursos eventualmente cabíveis são outros. Por isso que eu decidi pela anulação, para que outra seja proferida. Porque sem simplesmente retificar, perderia o objeto, voltaria prazo para, por exemplo, a parte interessada apresentar um recurso ordinário nesse aspecto, na medida em que... Não. Pois é isso que é o problema. E aí é o que a doutora Daniela falou, embora seja até contraproducente, mas deveríamos aguardar... A competência para anular a decisão de Câmara Julgadora é da superior. E o erro, embora se identifique o erro, mas ele não se reveste das características de um erro de fato, passível de correção, se ele, em verdade, se configura como uma nulidade da decisão, não podemos... Aí, ele, de fato, não seria a causa de um PRJ, é o caso de não conhecimento, porque a alegação é uma alegação de nulidade, e não de erro de fato. Na verdade, eu tô julgando a nulidade na medida para poder abrir prazo para a parte para poder abrir oportunidade da parte poder apresentar um recurso ordinário quanto a isso. Eu entendo que é um erro de fato, sim. Ela tomou como premissa uma ocorrência que não existe. Exato. Mas eu posso acompanhá-los no sentido de julgar procedente, mas eu acredito que a representada da doutora Renata aqui vai se sentir prejudicada por não poder apresentar um recurso ordinário quanto a esse ponto. Porque não tem objeto. Eu vou pedir vista para pensar melhor, eventualmente a gente com calma analisa melhor o ponto e verifica algum outro caminho que possa ser uma solução melhor para a matéria. Eu entendo, doutor Ramon, a sua análise, a forma como o doutor analisou. A tentativa sempre é de ser célere e de não prejudicar o contencioso, porque em última análise prejudica o contencioso em si, né? Reflete num prejuízo ao autuado, mas prejudica o contencioso em si. Resta prejudicado o contencioso. Então, mas eu vou levar em vista para ver o que entendo que nós podemos fazer sem fugir das nossas competências. Para analisar com calma. E, eventualmente, assim, a quente a gente não consegue visualizar uma solução mais adequada. Pode ser? Claro, doutor. Fica à vontade. Perfeito, então, doutora Daniela. Vou só terminar de registrar o voto aqui, teve alguns erros de apreciação. Então, o voto do Dr. Ramon até aqui consta que anulação de decisão anterior, fase e defesa. Justamente porque a gente não tem nem no sistema
um flagzinho aqui disponível para anulação de decisão anterior, recurso ordinário. Exato, não apareceu para mim essa opção. Não aparece. Porque abriria uma via, né? Imagina, as câmaras julgadoras anulando decisão de outras câmaras. Mesmo colocando aqui retorno do processo para complemento de julgado, ele também só abre a fase de defesa. Exatamente. E se eu colocar não há questão antecedente, ele pede pedido de identificação de julgado conhecido, anulação de decisão anterior. Mas ele vai pedir para você indicar fase defesa. Fase defesa. Fase de defesa? Nova decisão de primeira instância. Ou eu posso colocar aqui, ele está permitindo eu colocar como conhecido integralmente provido. Aí você pode mudar o resultado final da decisão. Quando coloca como provido, você consegue alterar o resultado da decisão. Mas não no mérito. Da decisão, né? Não no mérito. Não no mérito. Você não vai enfrentar mérito. Você vai dar provimento quanto a essa retificação, a esse ponto que é objeto da retificação. Então, mas o efeito não gera o efeito que o doutor Ramon quer dar, se fizer por esse caminho? Já abrir prazo para recurso ordinário? Sim. Não, abre prazo para RESP, para recurso ordinário não vai abrir. Para recurso ordinário não vai. Então, mas aí já não fica mais, o RESP já não fica mais, entre aspas, claro, sim. problema? Sim. Porque quem aí a competência para anular essa decisão? Isso, porque aí a superior analisaria sob o enfoque de que nós reconhecemos que é um problema. Só que nós não podemos anular. Exato. É isso aí. Eu acho que essa é a melhor solução, doutora Daniela. Talvez seja uma boa solução. Concorda? Então, tudo bem. Então, vamos fazer essa parte. Até porque o recurso ordinário já foi apreciado pela 12ª, né? Nesse caso, eu vou acompanhar o doutor Ramon, então. Acho que essa solução é uma solução que atende ao melhor andamento do caso. Acho que eu fico tranquila com essa solução. Sim. Então, alterando a parte dispositiva, nos itens 27, eu julgo procedente a retificação de julgado por erro de fato, por erro de fato, ponto. Parte dispositiva, visto disposto, conheço da retificação de julgado e dou-lhe provimento no AIM e tal. Sim, né? Perfeito. Não esquece de mudar a emenda, doutor. Verdade. Então ele ficou com não há questão antecedente, conhecido integralmente e provido. Estou registrando o voto. Conhecimento do recurso. Aí ele abre para mim aqui a questão de analisar o recurso ordinário. Já aconteceu comigo, viu, doutor Ramon? Por isso que eu comentei que essa possibilidade. Mas aí você não aí teria que abrir prazo, né? As partes, não, mantém a mesma decisão do ordinário. Conhecido integralmente. E aí é parcialmente provido? Porque com a decisão do Ramon, ele fica parcialmente provido. Sim, aí eu estou alterando a decisão da 12ª, é isso. Entendi. Isso. Então, já aconteceu isso comigo uma vez, por isso que eu disse que talvez então é não provido na medida em que o único argumento que deu parcial provimento foi da questão dos juros, é isso, né? Então, se a gente não tem, olha que interessante, doutora Daniela, a gente não tem competência para anular, mas pode alterar a decisão. Pode, então, podemos anular, na medida em que se entenda que há um erro, podemos alterar.
para mim, é até mais agressivo com todas as Então, aspas. mas Aí a não, competência da 12ª do que da. Mas não isso. implica um Voltar novo pra- julgamento da íntegra da exatamente. matéria. Entendi. Nós não vamos julgar, mas imagina o seguinte, que lá foi feito um julgamento de recurso ordinário negando provimento. Só na indicação do sistema negando provimento, mas o voto foi pelo provimento. É ali que a gente vai mudar o resultado do julgamento, não fazer uma nova análise. Entendido. Então ficou pedido de edificação de julgado conhecido integralmente provido, recurso ordinário da Cervejarias Kaiser conhecido integralmente com julgamento de mérito e não provido. É isso. É o meu primeiro PRJ, estou debutando aqui nos PRJs. E pegou um mais complexo, né? É aquele que a gente vê a questão de juros, parece fácil, né? Mas demandou uma pesquisa bastante apurada aqui. Para entender por que dá essa divergência de 1%, que não é novidade, pelo menos aqui na segunda instância da alçada menor, mas para a segunda instância, para mim, era novidade. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. O meu sistema caiu, estou voltando aqui, só um segundinho. Tá bom. Pronto. Todos confirmaram presença, iniciando votação. Então, doutora Renata, todos votaram pelo conhecimento e provimento do pedido de retificação de julgado. Então, a partir deste momento, encerrando votação e julgamento do PRJ relativo ao AIN 41.30.279, Cervejarias Kaiser Brasil S.A. Então, julgamento encerrado. Perfeito, doutora Renata? Se quiser continuar na sala, fique à vontade. Perfeito, só esclarecendo então uma dúvida, foi dado provimento ao pedido de retificação de julgado, então vai ser mantida a taxa aplicada pelo auto de infração, já corrigindo a decisão anteriormente proferida. Doutor Ramon? É isso mesmo, pelo que nós conversamos aqui, pelo que eu lancei no sistema, já houve alteração do resultado do recurso ordinário apresentado pela sua representada, e aí alteração de parcialmente procedente para procedente. E pelo que nós entendemos aqui, vai abrir prazo para que a doutora apresente eventual recurso especial, que era a minha preocupação inicial, quando anulei a decisão da 12ª Câmara nesse sentido. Bem, então, muito obrigada. Tá bem, doutor Renan. Obrigado, doutora. Bom dia. Só um minutinho, eu estou com um problema aqui no fone. Só um minuto. Acho que agora voltou. Então, voltando à ordem da pauta, nós temos Honda Automóveis do Brasil Limitada, é o AIN 41.43.665, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, e temos a presença do Dr. Otávio de Abreu Caiafa. O Dr. Otávio vai fazer sustentação oral ou só acompanhar, Dr. Otávio? Bom dia a todos, vou sustentar. Ok, obrigado, bom dia. Dr. Faisal, por favor, faça a leitura da acusação das acusações e, na sequência, o Dr. Otávio inicia a sustentação oral. Tá ok, obrigado, doutor Samuel. São duas acusações, ambas de crédito indevido de ICMS. Eu vou, então, fazer a leitura. A empresa foi autuada por crédito indevido de ICMS no montante de R$ 886.144,82,
conforme especificado no demonstrativo 1, ao apropriar-se diretamente no demonstrativo do valor total dos ajustes de crédito e dos registros fiscais de apuração do ICMS, operações próprias, de sua escrituração fiscal, EFD, referente a novembro de 2020, a título de crédito extemporâneo, montante de crédito relativo a operações de aquisição de mercadorias escrituradas no CFOP 1556, 2556 e 2404, compra de material para uso e consumo nos registros fiscais dos documentos de entrada de mercadorias e aquisição de serviços. Muito embora o contribuinte, ao ser notificado, o número de notificação consta aqui, a prestar esclarecimentos cabíveis, tenha alegado que tal apropriação decorreu de operações de aquisição de insumos essenciais ao processo produtivo, o que não foi efetivado no momento do registro das respectivas notas fiscais. Restou caracterizado que as mercadorias adquiridas não se trataram de insumos, mas de meros materiais para uso e consumo pelo estabelecimento. E a segunda infração é crédito indevido de ICMS no montante de R$ 31.876,51, conforme especificado no demonstrativo 2, ao apropriar diretamente o demonstrativo de valor total de ajustes a crédito, dos registros fiscais de apuração do ICMS, operações próprias, de sua escrituração, fiscal EFD, referente a novembro de 2020, também a título de crédito extemporâneo, montante do crédito relativo a operações de aquisição de mercadorias escrituradas no CFOPs 1653, 2653, compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final, nos registros fiscais de documentos de entrada de mercadorias e aquisição de serviços. Muito embora o contribuinte, ao ser notificado, a prestar os esclarecimentos cabíveis, tenha alegado que tal apropriação decorreu de operações de aquisição de insumos essenciais ao processo produtivo que não foi efetivada no momento do registro das respectivas notas fiscais. Então, essas são as acusações, doutor Samuel. Eu devolvo a palavra. Obrigado, doutor Faisal. Então, com a palavra, o doutor Otávio. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Faisal, pelo relatório. Momento presidente, representação fiscal e todos que acompanham a sessão. Bom, inicialmente eu gostaria de reiterar uma questão de nulidade do auto de infração, que foi apontada em impugnação e também reiterada no recurso ordinário, no sentido de que a recorrente ela foi acusada de descreditar indevidamente do ICMS em razão da suposta aquisição de itens destinados ao uso e consumo. Todavia, como alegado ao longo das manifestações, e especialmente no recurso ordinário, não houve qualquer demonstração pela fiscalização, seja por meio de diligência ou até mesmo verificação em loco, perícia, a real utilização e o papel dos itens adquiridos no processo produtivo e em seu parque fabril. Então, a fiscalização ela se limitou a analisar as notas fiscais e alguns itens para presumir que foram utilizados para uso e consumo, ao contrário do que de fato foram. Eles foram utilizados como insumos e utilizados também no ativo imobilizado por meio de seus centros de custos operacionais. Por esse motivo, a recorrente trouxe aos autos, em sede de recurso ordinário, e também para que fosse atendido o princípio da verdade material, um laudo contendo toda a explanação de como as peças são utilizadas, de como é o seu processo produtivo, como funciona o seu centro de custos, e as razões pelas quais não poderiam ser caracterizadas como uso e consumo pela fiscalização e pela decisão recorrida. Ainda nesse aspecto, a decisão recorrida ela não entra nesse assunto, ela se limita à documentação anexa ao auto de infração que foi trazido para embasar o lançamento, né, não tendo sido sequer uma conversão em diligência, e por esse motivo, além da nulidade do auto de infração por erro de acusação, entendemos ser nula a decisão de primeira instância. Também foi trazido em impugnação a explicação de quais seriam os centros de custos em que as peças foram utilizadas, exatamente fazendo essa relação, fazendo o link de cada item que foi adquirido e onde ele teria sido utilizado, né, demonstrando que também não foram utilizados como uso e consumo.
A atividade principal da recorrente é a industrialização e a comercialização de veículos automotores. Então, é certo que os itens adquiridos, eles foram utilizados e empregados no processo produtivo, além de serem empregados também, acoplados e incorporados em máquinas dentro do parque fabril da recorrente. Então, no mérito para nós, é claro que houve um equívoco da fiscalização ao efetuar a glosa dos créditos, pois que tais itens não foram utilizados como uso em consumo, mas sim utilizados como insumos e no ativo permanente. A exemplo disso, a recorrente trouxe aí demonstrando todo o seu processo produtivo, o seu centro de custo, como fundição, até a fiscalização final do produto, né? Onde, por exemplo, na fundição, onde ocorre a transformação da matéria-prima para a produção do veículo, são utilizados, por exemplo, o motor trifásico, válvulas tipo rolha, óleo hidráulico, marreta de cobre, fios de aço, e entre diversos outros itens que estão no demonstrativo, cujo crédito for glosado da recorrente. Todos esses itens, por exemplo, são utilizados no processo produtivo da recorrente como insumo ou para a manutenção do seu ativo permanente. Então, dessa forma, entendemos novamente que houve um erro incorrido pela fiscalização, sendo certo que as peças e componentes adquiridos foram utilizados ao longo da sua produção. Então, para não ficar me alongando muito aqui, especialmente dizendo item a item, o qual está aí demonstrado no laudo que trouxemos no recurso ordinário e também em nossa impugnação, entendemos que pugnamos pela nulidade do auto de infração ou, quando menos, da nulidade da decisão recorrida por não enfrentar esses pontos, né, não ter sido determinada uma conversão em diligência. Pugnamos aí pelo provimento do recurso ordinário, seja pela nulidade do auto ou pela conversão nulidade da decisão e conversão do julgamento em diligência. Sendo essas as minhas considerações, eu agradeço desde já pela atenção de todos vocês. Obrigado, doutor Otávio. Parabenizo pela sustentação oral. Doutor Faisal, tem algum pedido de esclarecimento, alguma dúvida? Não, na verdade já esclareço, doutor Samuel, doutor Ramon, doutor Daniel, doutor Otávio, parabenizo, doutor Otávio, pela sustentação oral. Eu não consegui terminar o voto e na verdade, eu gostaria mesmo de ouvir a sustentação oral para entender esses esclarecimentos aqui. Em relação aqui à questão das diligências, doutor, isso foi pedido expressamente antes da decisão em primeira instância? Foi solicitado. Tá, porque basicamente o doutor alega aqui que haveria uma nulidade no auto e uma nulidade na decisão de primeira instância por não terem sido enfrentadas essas questões, né? E basicamente alega aqui um cerceamento de defesa, né, no que diz respeito à não realização de diligência. Tá bem, não, eu estou satisfeito com os esclarecimentos, eu já tomei nota aqui de alguns pontos que eu achei importantes e eu retorno numa próxima sessão, então, com o meu voto. Tá bem? Entendido, doutor Faisal. Então, vai ser pautado novamente? Isso, perfeito. Doutor Faisal, prefere que devolva para o relator ou o agendamento da pauta? Para o relator, por favor. Para o relator. Então, ok. Então, o recurso ordinário de relatoria do doutor Faisal, relativo ao AIN 41.43.665, Honda Automóveis do Brasil Limitada, é devolvido para o doutor Faisal, relator. Então, doutor Otávio, se quiser continuar conosco, fique à vontade. Processo devolvido para o relator. E assim, encerrando o julgamento. Perfeito? Obrigado a todos, um bom dia de trabalho. Bom dia, obrigado. Seguindo a ordem da pauta, nós temos como convidado para participação, não é como solicitação de sustentação oral, o doutor Tiago Belani Ribeiro, relativo ao julgamento relativo ao AIN 41.30.102.0, cujo autor é Marcelo Renault Willer. É um pedido de retificação de julgado
de relatoria do Dr. Ramon. Dr. Ramon, pode iniciar, por favor. Não é solicitação de realização de sustentação oral, tá? É só acompanhamento. Obrigado, presidente. Bem-vindo, doutor Tiago. Presidente, é um pedido de retificação de julgado da parte que alega um equívoco na decisão, um erro material, na verdade, na decisão do recurso ordinário também na 12ª Câmara, referente à qualificação de pessoa interessada no auto de infração, um eventual herdeiro, como irmã do autuado e não como filha. Peço gentileza para editar o voto. Obrigado, já está aberto aqui. Nós vamos ter o mesmo problema da anterior, porque já adianto, eu estou reconhecendo, entendendo que a decisão deve ser anulada. É um erro de fato, porque é um reconhecimento de uma ocorrência que não condiz com a realidade do auto de infração e que interferiu diretamente na decisão, na medida em que o relator, presidente, naquela ocasião, Dr. Rubens, questiona a inclusão dessa pessoa, só para nominá-la corretamente aqui, senhora Clara Wheeler, como irmã do autuado, quando na verdade o autuado cita em seu recurso ordinário como sendo sua filha. Ele questiona a inclusão dessa senhora ou dessa senhorita na declaração de imposto de renda do autuado. E eventualmente, como filha, ela poderia até inclusive fazer parte da declaração de imposto de renda, mas como irmã talvez não. Também questiona a repartição dos bens de forma desigual entre, supostamente, no entendimento do relator, o autuado e sua irmã, quando na verdade seria sua filha. Não há nos autos, colegas, qualquer prova da qualificação, da correta qualificação da Clara, porém há a menção expressa no recurso ordinário de que se trata de sua filha. E aí eu entendi, nesse caso, que havendo dúvida, caberia à Câmara baixar em diligência. Aparentemente, num primeiro momento, parecia um erro de digitação, um erro de entendimento do relator, no caso, mas que, analisando detidamente a decisão, me parece que ele fundamenta, ele usa como razão de decidir, inclusive para afastar as alegações do autuado, essa qualificação como irmã. Então, eu entendi aqui pela anulação da decisão da 12ª Câmara, e aí eu conclamo os colegas aí para me ajudar na melhor solução, se concordarem com esse entendimento que eu estou lançando aqui no pedido de retificação de julgado, na medida em que, de fato, houve um reconhecimento indevido de uma qualificação de uma pessoa que interferiu na decisão de julgado. Doutor Ramon, só uma dúvida. Agora, em sede PRJ, eles trouxeram prova de que Não. Não trouxeram nessa prova? Não, há apenas a alegação de que se trata de filha do autuado, e essa alegação já constava do recurso ordinário também sem provas. Eu, pelo menos, não localizei nenhum documento, mesmo no arrolamento trazido pela parte que pendente de homologação à época, não consegui consultar, não posso consultar, né? Procedimento sigiloso. Constava como pedido de homologação, aguardando a homologação judicial. Como o autuado é inventariante, o processo consta o nome dele, não há qualificação da senhora Clara. Então, mas ele consta isso no recurso ordinário, que a repartição se deu entre ele e sua filha. Nas declarações, eles se colocam como herdeiros, nas declarações de TCMD, a Secretaria da Fazenda. Porém, assim, eu acho que seria uma argumentação en passant, desde que o relator não utilizasse essa argumentação como fundamento para afastar as alegações de que, no caso, já teria havido pagamento do TCMD em outras oportunidades. Então, eu entendi que compôs a razão de decidir da Câmara,
motivo pelo qual eu entendi pela anulação da decisão, mas aí a gente entra nesse debate que a gente já teve no PRJ anterior, sobre a possibilidade de anulação ou não de uma decisão de outra Câmara, em sede de PRJ. Meu posicionamento é nesse sentido, eu entendo que é sim um erro de fato, é uma interpretação de uma equivocada ou uma admissão de um fato não existente no processo, que configura erro de fato, mas a solução que eu submeto aí aos colegas para que a gente possa colocar no sistema de forma correta aqui. Mas, doutor Ramon, demais colegas, não seria importante essa prova de que, de fato, ela é filha? Porque, assim, é uma alegação, né? Não há uma prova. Não sei se, eventualmente, solicitar a juntada de uma certidão de nascimento. Porque, veja, na verdade, eu concordo com o raciocínio do doutor Ramon. Sendo ela filha, muda realmente o que aconteceu na decisão anterior. Mas eu acho que essa prova é fundamental, porque, eventualmente, nós podemos estar tomando uma decisão e depois não se confirmar essa informação. Não sei, é a minha opinião. Concordo, doutor Faisal, mas acredito que o debate em relação à Clara se deu em razão exclusivamente de um questionamento da própria Fazenda. Por que a Clara consta com uma participação desigual na eventual fato gerador, né? E também por que ela compôs. Então, quem incluiu o debate quanto à qualificação foi o julgamento da outra Câmara. E a informação de filha consta como uma alegação sem provas, pelo menos... Nós não podemos pedir, então, que tendo em vista que isso surgiu posteriormente, pedir que essa prova seja feita, já que isso está sendo converter em diligência? Já que isso está sendo usado como argumento para o PRJ? Não sei. Eu tendo a acompanhá-lo, se for nesse sentido, eu posso alterar meu voto. Eu pensei sobre isso, e como minha proposta era de anulação, eu entendi que a própria Câmara poderia fazê-lo, mas concordo que podemos sim converter em diligência. Talvez seja o caso de pedir a apresentação de algum documento. Que comprove, não é exatamente alguma coisa complexa, né? Não. É que nós não podemos produzir a prova aqui, mas prova simples. Sim, simples. Um documento, uma certidão de nascimento, uma consulta, até que se consegue. Eu acho que pode-se pedir a produção da prova para demonstrar o legado. E eventualmente julgar procedente, caso venha a prova de eventualmente Sim, se vier a prova, aí podemos... Sim. Correto. Vou mudar meu entendimento aqui, então, colegas. Eu vou colocar como diligência, concordo com a proposta de vocês. 2 PRJ? Você nunca tinha feito PRJ, doutor Ramon? Nunca. Sou animado. Na Câmara, não. Eu já fiz aqui em DTJ, mas não no TIT. PRJ, sim, pode ser bem simples, ou se ele muda a decisão, ele vira bem complexo, porque aí você tem que ver os efeitos que ele gera para trás. Né? Exatamente, foi isso que me gerou bastante dúvida. Eu até consultei alguns colegas com relação a como proceder e erraram comigo, mas vamos corrigir aqui. Senhores, e aí uma vez, porque essa prova, né, eu acredito que é uma prova bem simples, assim, né, e que o contribuinte vai apresentá-la, né, é um RG, né. Uma vez confirmado que é a filha, aí o próximo passo seria o julgamento do PRJ para ver os desdobramentos disso na decisão anterior, né? Correto. Se vai alterar o resultado, se não vai, se é uma informação relevante, ser filha ou irmã, ou se tanto faz ser uma como outra, o resultado seria o mesmo. É isso, né? Correto. O doutor Ramon já antecipou que para ele há diferença. Então, ele acha que, de fato, isso interfere no resultado do julgamento. Mas aí, com esse documento poderemos avançar nessa discussão. É exatamente essa a lógica que o doutor Faisal está questionando a falta de um documento que demonstre o alegado, e eu acredito que faz sentido. É interessante que esse não é o único fundamento da decisão para julgar improcedente o recurso ordinário, né? Ele utiliza outros argumentos, mas para afastar algumas alegações, eu acho que vai ficar difícil não anular essa decisão. Mas a gente volta a debater isso quando retornar da diligência.
Porque Mas, pelo de que o novo, doutor né, Ramon não é está a colocando, gente isso que geraria anularia, anulação. né? Exatamente, a gente que anularia. Mas entendo que a gente não tem competência, né? Pois Aí a é, gente volta na mesma discussão. o Aí não sei se é o o caso sistema também deixa. Não, o sistema deixa. Não sei se é o caso de questionar o presidente a respeito disso. Sim, vamos aguardar o retorno e se retornar para que eu faça a relatoria e eventual julgamento, eu vou pesquisar até jurisprudência do tribunal com relação a essa possibilidade. E a gente debate sobre isso numa outra oportunidade. A título de curiosidade, eu já vi um caso que, por exemplo, a acusação era de recebimento de mercadoria acompanhada de documento inidôneo. Só que foi julgado como crédito indevido de documento. Então, falava do crédito, aí entrou com o PRJ. O relator do PRJ julgou tudo de novo, como se fosse crédito indevido, não, como se fosse recebimento, mas não teve jeito, a superior foi lá e anulou. Porque é muito profundo, assim, dependendo da profundidade. Você tem que fazer a análise do mérito, novamente. Dependendo da profundidade. Vai ser o caso aqui. Então você pode, eu entenderia que você pode reconhecer o erro, falar, olha, mas retifico naquilo, mas não posso alterar o julgamento. Conseguindo isso no voto, né? E quem tem que anular é a superior, em sede de recurso especial. Se tiver precedente para subir, né? Mas aí, não, mas consegue, porque aí é uma decisão contrária às provas. E aí ele consegue um precedente para subir para superior por uma decisão contrária às provas. Mas como a análise das provas compete à Câmara Julgadora, é importante, por exemplo, que nesse caso do doutor, nesse caso aqui, que façamos vir aos autos a prova de que se é filha ou se é irmã, e aí que conste da decisão, é filha ou é irmã? Impacta. Ok, mas não podemos anular. Então, como é decisão, não podemos avançar, e aí fica assim. Mas aí está com a prova e a prova está analisada, porque na superior não vai poder analisar, nem produzir a prova. E aí ele vai pronto para poder ser anulado. Se passar da forma como está, não consegue. Também a função da correção é essa, é corrigir, né? Sanear o processo. Então, acredito que é importante a diligência para que o processo siga de forma adequada. Falta que faz embargo de declaração, hein? Com efeitos infringentes. Com efeitos infringentes. Seria talvez o caso aqui, né? Que não podemos realmente conferir efeitos infringentes ao PRJ, pelo menos até o momento é o que temos, acho, como jurisprudência dominante aqui, não é? De que não podemos. O interessante é que o doutor Ramon verificou que, de fato, o sistema permite, né, voltar para trás e mexer na decisão anterior. Sim. Só que acho que tem que proferir nova decisão, né? E não anular a anterior. Eu acho que não permite. Eu acho que você só tem ele um acesso permite ali... você mudar o resultado do julgamento, mas eu acho que isso é muito mais... Porque, por exemplo, já decidimos assim, Faisal, no mandato anterior, aquelas situações onde você vê que claramente teve um erro na marcação ali, um erro no registro, mas não podemos mudar o mérito da decisão. Caso não houvesse alteração de... Desculpa, doutor Faisal. Caso não houvesse alteração de Câmara, né, de composição, eventualmente esse PRJ seria afeto diretamente à Câmara em que o julgou, e eles poderiam, inclusive, julgar novamente o mérito. Sim. Mas aqui a 12ª não existe mais, né? Pois é, exatamente. Por isso que foi. E é 2021 também, acho que é outro mandato. Então, por isso que gera esse problema, mas eventualmente poderia sim rejulgar, né, no caso. Eu continuo entendendo que não. A própria Câmara não poderia julgar o mérito? Não. Eu acho que cabe uma consulta ao presidente aí para a gente... Caberia uma nova distribuição livre, eu entendo, nesse caso. Se a própria Câmara entender que errou, ele vai para nova distribuição livre, não pode avançar e julgar de novo. Tem um erro de fato? Tem. Eu vou retificar aquele efeito provocado pelo erro de fato, mas eu não vou julgar o mérito. Aqui na segunda instância, quando tem PRJ de decisão do delegado tributário de julgamento, ele analisa o PRJ e julga o mérito. Porque, na verdade, tem um recurso voluntário, às vezes, em andamento. Doutora Daniela, eu lembro do caso, porque eu fui relator,
e era um PRJ da representação, alegando um erro de premissa na decisão que havia cancelado parcialmente o auto de infração, dado provimento parcial ao recurso ordinário. E nós reconhecemos, de fato, o erro de premissa e nós mudamos o resultado do julgamento do recurso ordinário. Eu lembro até que o advogado representante da parte na sessão falou, poxa, mas agora eu tinha um parcial, agora eu tenho um não provimento, e como é que faz? Né? Não Foi vai o que ter novo fizemos, julgamento? foi o que fizemos no anterior, né? Pois é. É o Aí nós PRJ falamos, do olha, perfeito tem que entrar com infringente. recurso especial, mas mais ou menos isso que aconteceu. É o PRJ com efeito infringente, doutora Daniela. Presidente, está disponível meu voto, já submeto à Câmara. E, na verdade, eu estava me lembrando aqui também, doutor Faisal, daquele em que, acho que você vai se lembrar que marcou muito, um que era, a relatora era a doutora, depois o PRJ veio para mim, mas a relatora era a doutora, era o PRJ do PRJ veio para mim, a relatora era a doutora Isabel, e aí o contribuinte ficou incomodado, não é? Porque teve uma nova foi análise verdade. e tal. Aquela decisão acabou sendo mantida no superior depois. Foi? Então. Foi, mas era um erro de premissa muito claro, né? Mas, enfim, acho que não tinha uma análise de mérito. Ela tinha concluído, a prova estava lá e a decisão falou que não estava. Olha, para isso tinha que ter a prova X. Mas a prova estava. Então, era bem material. Nesses casos, o PRJ acaba reexaminando a prova de novo e profere uma nova decisão sobre o recurso ordinário. Porque muda o resultado do recurso ordinário. Bom. É complicado, é complicado. Bem, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Todos votaram acompanhando o doutor Ramon, então, pela diligência. Então, a partir deste momento, encerrando a votação e julgamento do PRJ relativo ao AIN 41.30.102, o J.A. é Marcelo Renault Willer. Então, julgamento encerrado. Ainda temos Gran Petro, né, doutora Daniela? Então, não temos pedido de sustentação oral. A senhora trouxe voto ou não? Não, havia pedido de sustentação oral nos autos, pediu. Veio o patrão? Não, não tem ninguém. Então, vou pedir para retirar de pauta, doutor. Perfeito. Pode devolver para mim. Tá bom. Então, recurso ordinário relativo ao AIN 41.41.864, Gran Petro Distribuidora de Combustíveis Limitada, processo devolvido para a doutora Daniela, relatora. Já formalizado. Presidente, pela ordem, né, se puder dispensar o doutor Tiago, ele está nos aguardando aqui. Perfeito. Então, doutor Tiago, já encerrado o julgamento do PRJ relativo ao senhor Marcelo Renault Willer, então, caso queira permanecer, também a gente já está encerrando aqui, dado que todos os processos foram analisados. Nós estamos sem seu áudio, doutor Tiago. Estava no mudo. Acho que... Peraí, melhorou? Agora sim. Eu vou deixar o som do computador aqui, mas só agradecer vocês, obrigado, facilitaram a minha vida, vai ser uma prova tranquila de ser fornecida, então, sem problemas. Perfeito, obrigado, doutor Tiago, bom dia. Obrigado e bom dia para vocês, pessoal. Bom dia. Bom dia. Então, todos os processos com situação encerrada, peço ao senhor Oswaldo que
encerre a gravação. E, a partir deste momento, então, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 24 de fevereiro de 2023. Vamos aguardar o encerramento.